Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando uma série de vídeos, né, referente aos arquivos técnicos, né, que a gente vem postando aí no Facebook, né. Muitos alunos pediram, né, para a gente tentar fazer um resumo, né, relativo a aplicações de conceitos técnicos, né, e essa foi a forma que a gente resolveu fazer, né. Muita gente tem dado aí um feedback positivo, então a nossa ideia é realmente estar postando aí pelo menos 3 desses arquivos técnicos, né, aí durante a semana. E a gente está postando lá no Facebook porque fica mais fácil de você baixar, né? Você acessa lá o Facebook, né? Clica com o botão direito lá em cima da imagem, né? Do arquivo técnico que você quer, né? Coloca lá para baixar e baixa o arquivo lá como imagem, né? Então, muita gente tem acessado, né? Para baixar esses arquivos, né? Então, toda vez que a gente chegar em 5 arquivos novos postados, a gente vai fazer uma série explicando, né, informações sobre eles, né? Sobre esses arquivos, né? Bom, esse primeiro postado é referente à velocidade de corte, né? Então vamos verificar aqui algumas informações, né? Aqui referente à imagem, né? Nesse caso é a velocidade de corte aplicada ao torneamento, né? E aqui a gente tem alguns detalhes que é o seguinte, né? Esse VF, né, ele é referente à velocidade tangencial, né? Ou seja, quando a peça está girando em relação à ferramenta, né? Então esse VF é que faz relação de fato com a velocidade de corte, né? Então a gente já colocou aqui na informação o VF igual ao VC, o que é importante para a gente é aí o termo VC, que é a velocidade de corte, onde a unidade dele é em metros por minuto, né? Que é a indicação dos fabricantes, né? Quando eles fornecem as ferramentas, né? Eles dão esse valor de referência no que diz respeito a essa característica técnica. Então, nesse caso, já é um elemento, né, que o fabricante ele fornece, porque ele fornece esse parâmetro, né, da velocidade de corte. Ele fornece esse parâmetro para que você, quando vá calcular RPM, você escolha, né, a RPM que venha de fato atender aquela velocidade de corte, né? A gente já explicou várias vezes que o que acontece, né, até fazer uma referência interessante, né, para quem conhece, né, o processo de fabricação, aplanamento, né, seja por uma plana limadora, por uma plana de arrasto, uma plana copiadora, enfim, né, ele trabalha com GPM, golpe por minuto, né? Se você for observar aqui no processo de torneamento, o que acontece? A peça ela vai girando de encontro à ferramenta, né? Se você por acaso tivesse como planificar esse elemento circular, você teria uma mesma relação, né? Ou seja, teria um determinado comprimento, né, que estaria ali em contato com a ferramenta, né? Similar ao aplanamento, né? Então, nesse caso, a velocidade de corte ela é justamente a velocidade indicada referente ao movimento do diâmetro da peça em relação à ferramenta, tomando como base o encontro tangencial, né? Ou seja, da aresta da ferramenta em relação ao diâmetro da peça. Então, o que acontece? Quando você calcula RPM, né, com base na velocidade de corte, você, na verdade, o que você está fazendo é o seguinte, você está garantindo que aquela peça ela esteja rotacionando em contato com a ferramenta, garantindo a velocidade de corte indicada pelo fabricante. Então o que acontece? Se você tem um diâmetro maior, né, um diâmetro maior ou um diâmetro menor e vai fazer esse torneamento com a única ferramenta, essa ferramenta ela vai ter o quê? Uma velocidade de corte específica, né? Então como é que você vai garantir essa velocidade de corte? Calculando RPM. Quando você calcula RPM, né, exemplo, se você calcular um RPM para um diâmetro menor, né, normalmente não, né, é inversamente proporcional, né, quanto menor o diâmetro, maior a rotação. Quanto maior o diâmetro, menor a rotação. Isso não é aleatório, né? Essa relação ela é justamente indicada por quê? Para que você garanta a velocidade de corte. Né? A mesma coisa que você pegar um automóvel com um pneu com a roda diâmetro muito elevado e um outro automóvel com um pneu com um diâmetro menor, né? E os dois estão à mesma velocidade, né? Se os dois estão à mesma velocidade, o que acontece? O automóvel que tem o diâmetro menor, né, referente ao pneu, o motor vai precisar estar em uma rotação mais elevada para garantir que eles fiquem ali de fato na mesma velocidade. Então é esse mesmo princípio que acontece aí durante o processo de torneamento, né? Então é essa base. Então quando você calcula a RPM é para garantir a velocidade de corte que o fabricante está indicando. Só que acontece, algumas vezes você não tem a velocidade de corte específica. A gente já fez vários vídeos falando sobre isso. Então se você não tem esse parâmetro, a velocidade de corte, para calcular RPM, o que é que normalmente se faz? Testam diversos RPMs, né?
E aí vamos supor o seguinte, que você calculou, fez a indicação de uma determinada RPM e teve um bom parâmetro de corte, né? O acabamento ficou bom, o volume de material que você deseja retirar tá ocorrendo de uma forma correta. Então o que é que você vai fazer? Você vai anotar aquela rotação, né? Então com aquela rotação e o diâmetro que você está usinando, você vai ter como encontrar a velocidade de corte. Porque aí você vai poder, né, indicar para aquela ferramenta ali uma velocidade de corte que atingiu esse acabamento de forma legal, né? Então com isso, quando você for utilizar essa ferramenta para usinar outro diâmetro, é só utilizar aquela velocidade de corte que você encontrou, que você de fato vai estar garantindo a mesma velocidade de corte com esse cálculo de RPM, né, dessa nova RPM, já que é um diâmetro diferente, né? Então aqui referente à figura a gente tem o VF, que é essa indicação da velocidade de corte, o N, que é referente aqui à rotação, e o diâmetro da peça, né? Então, com base nesses dois fatores, diâmetro e rotação, você consegue encontrar a velocidade de corte. Lembrando, o que é normal? Você calcula RPM, porque a velocidade de corte ela já vem fornecida. Só que nesse caso a gente está supondo que você não tem a velocidade de corte. Ou por acaso é uma ferramenta afiada manualmente e você está querendo ali, né, ter um parâmetro, né, sempre contínuo ali para um acabamento específico naquela peça, né, na peça que você vai usinar. Né, então você faz esse teste aí de rotação para encontrar a velocidade de corte ideal. Né. Então aqui a gente tem esses parâmetros. Aqui embaixo é as informações. Né, nesse caso aqui VF está igual a VC. Né, que é a velocidade de corte, a unidade em metros por minuto, o diâmetro da peça em metro, né, importante essa indicação, e a rotação, né, no caso aí a rotação por minuto. A fórmula é bem simples, a velocidade de corte é igual a π vezes o diâmetro vezes a rotação. Lembrando que o diâmetro que você está usinando ali, que encontrou esse acabamento legal. Né? E com base nesse diâmetro, obviamente, a rotação que você está utilizando naquele momento. Né? O π, lembrando que o π ele entra na fórmula para poder planificar o diâmetro. Né? E aí fazer aquela relação que eu tinha comentado logo no início, que é esse contato tangencial, né, dessa periferia da peça cilíndrica em relação à ferramenta. Beleza, e aqui no arquivo técnico a gente tem um exemplo mostrando, né, qual a velocidade de corte aplicada em um processo de torneamento onde o diâmetro usinado é 45 mm e a rotação selecionada é 1500. Então aqui a gente tem os dois parâmetros. Né, então é aquela situação, você está supondo que, nesse caso a gente está supondo, né, que o diâmetro, usinando com o diâmetro de 45 mm, com essa respectiva rotação a gente encontrou o acabamento desejado. Beleza, então agora eu quero fazer o cálculo da velocidade de corte para deixar anotado aquele valor. Né? Então nesse caso aqui é só você multiplicar 3,14, que é o π. Né? Você pode utilizar, exemplo, na calculadora científica, o valor específico do π, aí nesse caso ele está arredondado, multiplicado pelo diâmetro, observa que aí está em metro, né? Então é 45 milímetros dividido para 1000 para encontrar a conversão, nesse caso aí vai dar 0,045, né? 0,045 metros. E multiplicado pela rotação que está utilizando, que nesse caso aqui é 1500. Né? Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar 211,95 metros por minuto. Então, nesse caso, significa que para essa ferramenta que você está testando, né, esse aqui é a velocidade de corte que você vai estar utilizando. Né? Então, você fez isso, aí já não precisa mais fazer teste ali da velocidade de corte, porque a velocidade de corte que você vai utilizar, você já encontrou. Só que aí tem um detalhe importante. Quando você faz esse teste, né, de referente à velocidade de corte, você tem que levar em consideração um aspecto importante, que não entra na fórmula, mas é uma característica técnica muito importante, que é o quê? O material da peça. Então, exemplo, vamos supor que você fez esse teste com aço, né, um aço 1010/1020, beleza, um aço com baixo teor de carbono. Né? Então, se você fez esse teste com essa ferramenta em relação a esse material, essa é a velocidade de corte para esse tipo de material. Né? Se você vai utilizar essa mesma ferramenta e ela serve, exemplo, para metais não ferrosos, obviamente você tem que fazer um teste dessa ferramenta em relação ao material que você vai estar usinando. Né? Então é importante fazer essa análise. Lembrando sempre que, referente à geometria de ferramenta, né, se você tem uma geometria ali que ela está funcionando bem, com um aço com baixo teor de carbono, né, pode ser que ela não tenha, né, o mesmo desempenho, mesmo você testando ali outras RPMs em outro material. Né.
Às vezes a gente até encontra, né, alguns fabricantes que colocam algumas classes de ferramentas que têm uma amplitude maior de aplicação, né? Isso aí acontece, né? Mas você não vai ter uma cobertura total sobre todos os tipos de materiais ali com aquela ferramenta, né? Então até quando você vai utilizar uma ferramenta afiada manualmente, vai utilizar um bits, enfim, alguma coisa do tipo, né? Normalmente se você tem uma afiação ali que está dando certo ali para um tipo de material, algum grupo específico, provavelmente ele não vai dar certo para todos. Então é importante ficar atento com essa característica também. Se você fez o cálculo da velocidade de corte para um determinado material, deixe ele anotado para aquele material. Se vai trocar o material, é importantíssimo calcular uma nova velocidade de corte. E aqui, só para finalizar, a gente tem aqui o QR Code das nossas redes sociais, né? Aqui no caso o Facebook, né? Então esse arquivo está postado lá no Facebook, né? No descritivo aqui do vídeo tem lá o link também, né? Mas você pode também estar acessando aqui com o QR Code aqui do nosso Instagram, né? E do próprio canal Conhecimento 3.0, tá bom? Valeu!